Ser relativa tem os seus lados bons, mas também tem os seus lados ruins. Nesse vídeo eu vou falar as complicações que se tem quando se é relativa. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre esbranjei relatividade, porém sempre foi muito no meio a meio. Tipo, ou eu sou bastante isso, ou eu sou bastante aquilo. Porém, conforme eu fui crescendo, algumas coisas foi mudando. Mas pra 2022, eu não me lembro muito bem ao certo, mas eu preferia ser ativa. Só que também é claro que eu gostava de ter umas horas mais passivas assim, só que eu não convivi muito com essa passividade, então eu não tinha muito bem uma opinião formada, mas se era pra ser, beleza, estamos sendo. Mas nunca durava muito tempo, até porque eu tinha 10 anos, né? Como que conversas assim ia durar? Não era nem pra existir também. Nunca me nomeei de fato uma coisa, sempre foi relatividade desde que eu me entendo por gente. E eu nunca tive problema com isso. Até porque as pessoas sempre estavam compatíveis comigo e, assim, nunca rolou uma discussão sobre isso. Sempre foi uma questão bem de boa pra mim, porque eu sempre consegui me entender muito bem, porque os dois estavam fornecendo a mesma expectativa, então eu nunca tive problema com isso. Porém, conforme eu ia conhecendo as pessoas, eu sempre preferi ser ativa, porque é o mais confortável pra mim. Na época que eu achava que eu era bi, eu não tinha muita opção, né? E assim, sempre foi uma coisa meio desconfortável pra mim só ter esse lado da passividade. Nunca foi algo que encaixava muito em mim e não fornecia totalmente as minhas necessidades, o que eu queria. Porém, como eu novamente digo, eu nunca tive problema de fato com homens, eu me sentia desconfortável pacas. Tanto que com o tempo eu comecei a achar que eu era assexual. Eu sempre me senti desconfortável com a ideia de sexo, sempre foi algo que mexia muito com a minha cabeça. Ai, Alex, mas era pela idade. Cara, eu acho que não. Tipo, a ideia de fazer isso me assustava muito. Que nem eu já falei em um vídeo passado meu, eu comento que a ideia de perder a virgindade com homem sempre foi algo que me deixava muito incomodada. Era algo que eu não queria que acontecesse, mas eu sabia que alguma hora ia acontecer. Eu falava que sexo era nojento, o que, querendo ou não, realmente é. Com homem, com mulher, nunca foi um problema. Tipo, que eu me lembro, eu nunca me senti desconfortável. Claro que tinha aquela coisa de, ai, ficava aquela coisa ali de ter conversado sobre isso, de ter, ai, porque eu vou fazer isso, que a gente vai fazer isso, que sei lá o quê. Sempre me trouxe um desconforto no final das conversas. Com o tempo, isso deu uma parada. Porém, é algo que às vezes, tipo, eu tô de boa, já conversou faz um tempinho ali, tá, tô ali de boa. E eu fico me sentindo desconfortável, eu fico com nojo de mim, tipo, sabe? Eu me pego às vezes pensando mesmo se eu seria sexual, só que eu não sei, cara, de verdade, assim, não é algo que eu acredito que eu seja, até porque eu não sei muito bem, eu só sei que eles não se atraem muito bem, mas eu também não sei muito sobre, eu acho que eu só sei o básico do básico. Talvez se eu soubesse mais sobre o que eu preciso ver, talvez eu entendesse o que caralho eu sou, né? O problema sempre foi homem, pra tudo. Sempre foi homem em si. Mas nessa questão de sexo, sempre me incomodou de ambos os lados. Só que mulheres demorava mais pra me sentir esse desconforto. Com homem, era sempre. Às vezes durante a conversa ou às vezes depois. E era coisa de dias ficar pensando sobre isso. Porém, quando se tá conhecendo pessoas, às vezes em uma festa, você vai em um lugar, ou a pessoa mesma chega em você e pede pra ficar contigo, você não vai saber o que ela é. Se ela é relativa, se ela é passiva, se ela é ativa, você não vai saber. Você só vai olhar pra pessoa. Às vezes você pode achar uma coisa, mas ela pode ser outra. Quem olha pra minha cara, vai ter gente que vai achar que eu sou ativa, vai ter gente que vai achar que eu sou passiva, assim, por incrível que pareça, teve gente que achou que eu era essa coisa, e tem gente que já deduziu eu ser relativa também. Ou às vezes você também nem pensa nisso na hora, tipo, ai, dá um beijinho, nem precisa saber disso, essa informação é meio que irrelevante por enquanto. E assim, tá tudo bem você não saber o que a pessoa é logo de cara, você também não precisa perguntar isso na hora que você vai ficar com a pessoa, tipo, ai, terminou o beijo, então, você é relativa, passiva ou você é ativa? Eu acho que se alguém fizesse isso pra mim, eu ia rir, sem maldade, mas é meio inesperado, né? É triste quando a pessoa ela não atende às suas necessidades, porque ai, se uma passiva fica com uma passiva, vai fazer o quê? As pessoas podem entrar em um acordo, ver o que elas podem fazer, mas nem todo mundo tem essa maturidade, essa xereca toda pra poder sustentar uma conversa assim, porque querendo ou não, é um pouco de tabu e não é algo que acontece muito. Se acontece, não é muito falado. Eu, pelo menos, tô meio perdida nessas questões. Eu não sei muito bem dar um conselho sobre essa situação, porque, querendo ou não, é uma situação complicada de se lidar. Nem todo mundo tem maturidade pra sustentar uma conversa assim. E talvez nem idade também. Mas assim, eu não gosto muito de levar em consideração essa coisa da idade, porque meio que todo mundo caga e anda pra isso. Então eu não vou falar
Sendo que talvez eu nem tenha muita moral pra falar sobre isso também. Então, assim, o que eu sou a favor é você conversar sobre, pra vocês entrarem em um acordo, ver o que vai fazer com o tempo. Porque conversas, ainda mais sobre isso, é perfeito, é a melhor solução. Porque os dois têm que estar confortáveis fazendo tal ato. E se um lado não tiver, temos um problema. Porque sexo, querendo ou não, é uma questão meio complicada de se falar assim, né? É uma coisa que é bastante desconfortável para algumas pessoas, tem pessoas que têm medo, não sabem muito bem o que quer, como que vai ser, sempre tem aquela pressão. Então, tipo, principalmente se for a tua primeira vez, ou conhecendo a pessoa, conversa com ela, entende os princípios, e se ter aquele problema lá com a relatividade, se tem aquele problema lá de você não saber o que a pessoa é na hora ali, conversa, sabe? Entra num acordo ali, vê o que né, vai dar. Assim, eu sei que tem algumas relativas que não se incomodam em se relacionar mais a fundo com as pessoas, que a pessoa seja um só e não os dois. Tem pessoas que realmente não se incomodam, né? Ela se adequa à pessoa e tá tudo bem. Só que tem outras que não sabem lidar muito bem com essa coisa e fica frequentemente desconfortável. Ou fica, ai, tá legal, mas depois de um tempo começa a sentir desconforto, não gostar, não tiver muito afim. Só que é aquilo que eu disse, nem todo mundo tem maturidade pra falar sobre isso. Um conselho que eu posso dar é tenta. Tipo, se for uma ficada só, eu até entendo a pessoa, né, ali. Porém, quando é uma coisa mais séria, eu entendo a pessoa ter um certo receio, aquele medo de perder a pessoa, aquele medo de não oferecer aquilo que ela espera de você, o que ela quer, não atender os desejos da pessoa, porém tá tudo bem. Quando a gente ama uma pessoa diferente da gente, isso em vários contextos, né? A gente não tenta mudar aquela pessoa para se encaixar e nem é certo a gente tentar se mudar para se encaixar a pessoa. Tudo vai em base de conversa. O diálogo é a melhor coisa para se resolver esse tipo de coisa. E isso quando você tem maturidade das duas partes. Não adianta se só você tem maturidade e outra pessoa não. Ela não vai saber lidar. E eu entendo você se sentir mal de não conseguir oferecer, de precisar conversar, não ter aquela coisa perfeita, ter um conflito, assim, de precisar conversar, de ter que se resolver. Eu sei que é um medo pra muita pessoa, porém também não custa tentar. Se você realmente ama a pessoa, se você quer que esteja tudo bem entre vocês, se você quer se resolver de uma forma tranquila, que apesar das diferenças vocês consigam lidar um com o outro, conversa, sabe? Entende o lado da pessoa, vice-versa também, porque é muito importante. Não adianta só uma pessoa entender o lado e a outra só simplesmente jogar os cachorros pra cima dela. Que nem eu digo, é questão de ter maturidade. Tendo maturidade, você consegue conquistar muita coisa. Corre menos risco de você perder a pessoa que você ama. É claro que tudo não depende só de você, mas faz a sua parte. Se alguém tá te aconselhando, passa a mão na tua consciência, sabe? Tenta ver onde você tá errando. Não precisa ser, uma briga pra entender tudo isso, que sei lá o que. Só conversa numa boa, que vocês vão conseguir ter noção ali do que vocês vão fazer ali na hora, pra satisfazer as duas partes, né? Não precisa parar de fazer, sabe? Mas conversa, vê qual que é confortável ali, sabe? Tenta resolver isso antes que gere um trauma em você, um medo ou acabe saindo do controle. Tenta resolver quando tá no início, porque depois a tendência é extrapolar tudo. Mas é isso. Eu sei que eu não vou conseguir ajudar todo mundo nessa situação, mas se eu conseguir pelo menos ajudar uma pessoa, eu já me sinto realizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou a Vicky e tchau!